Vamos lá, que Deus nos proteja. Vai de uma passadinha, hein? Pessoal, retorna aí, né? Convencer Zico a parar de jogar futebol. Só que os dirigentes ainda não conseguiram ter coragem para ir conversar com Zico sobre este assunto. Mulheres violentadas rompem o silêncio. Faz um favor, depois de tudo isso que você falou, me conta agora a notícia. O que ela fazia aí, por favor? A morte na linha vermelha. Ex-deputado e atual assessor do governo do Rio de Janeiro é executado com 8 tiros de fuzil. Olhar o menino de 4 meses é pretexto para sediar a cunhada. Há um obstáculo inicial, a esférica pança, e um obstáculo final. Por que a mesma lei que mantém Bruno preso deixa Misael solto? Porque as provas dos 2 crimes não têm o mesmo peso. Numa praça simples do interior de São Paulo, diamantes de sangue. Muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Marcelo Rezende é uma pessoa de uma generosidade tremenda, porque hoje você tem um mercado tão competitivo, tão disputado, que muitas vezes é um brigando com o outro por causa de ego, por causa de vaidade. E o Marcelo, ele sabe, quando ele me viu, na verdade, começando aqui em São Paulo, ele se viu no passado, quando ele estava tentando crescer e tinha muita gente que não deixa o jovem crescer. Eu fui no Gugu e disse, fica aqui desse lado que fica melhor. Deixa eu ver. Se você fotografa, melhor. Fica, não, sim. Fica aí. Não, é porque tu já tá acostumado aí. É o cara que se preocupa, pergunta se você está bem, se você tem algum problema, se você precisa dele. Então, Marcelo, como pessoa, uma excelente pessoa, é um paizão não só para mim, como para todas as pessoas que ele já padrinhou, né? É um cara que se preocupa realmente, é um ser humano. Ele te ensina na cobrança, ele é estilo pai. Ele acha que ele te cobrando e te levando quase à insanidade, você vai se tornar uma figura profissional melhor. Porque eu confio. Tá off-vivo, eu tenho que cobrir o off-vivo. Deu para entender? Tanta coisa para falar dele. Inteligentíssimo, sabedoria em pessoa, excelente jornalista, é um ser humano fora de série. E o que eu acho mais lindo nele é que ele sabe trabalhar com o coração. Eu acho que ele é um tremendo jornalista, é uma figura humana muito legal, ele é um cara que gosta de quem cerca ele se dedica, é bacana. E ele é um cara que está procurando um espaço. É difícil você, no mercado de consumo desse que é a televisão, e é desgastante de você estar todo dia no ar, você se reinventar. Ele achou um formato de se reinventar. Cara, 3h30 ali, diante da televisão, não é fácil, diante da câmera. Ele faz esse trabalho com muita naturalidade, teve uma aceitação pública muito boa e para a Record é ótimo. Eu acho que ele presta um grande desserviço à sociedade, não só ele, todos esses apresentadores desse tipo de programa prestam um desserviço muito grande à sociedade brasileira. Num país sério, eles não teriam esse espaço para fazer o que eles fazem. Eu acho que o Marcelo Rezende é um dos principais jornalistas do país. E ele é um cara que ele conseguiu mostrar para as pessoas, para o telespectador, que você pode fazer jornalismo, pode ser um showman, você pode brincar. Ele é um cara extremamente espontâneo, natural. Na frente das câmeras, não faça nada que ele não goste. Ele vira o bicho. Principalmente se você estiver dentro de um estúdio com ele e você começar a se movimentar, pronto, já estragou o dia dele. Você tem que ficar dentro do estúdio com ele imóvel. Você vê de vez em quando ele fala do Percival, o Percival fica mexendo os pés? Ele não está brincando, ele está falando sério. Tudo certo aí? Tudo certo, Marcelo. Mandei esfriar bem o estúdio. Marcelo Rezende é um grande narrador. Ele sabe contar muito bem uma história. Como profissional de TV, ele foge da característica da maioria dos apresentadores. Um texto apurado, um texto que vê muitas coisas que um jornalista normal não viria. Marcelo tem um olhar muito mágico, um olhar deles, que ele aprendeu com a experiência de reportagens de rua, né?
Eu diria que hoje ele seria uma pessoa única em termos de reportagem no Brasil, para realmente identificar na notícia o que é importante. A imagem que o Marcelo Rezende hoje desenvolveu e encaixou e o povo queria é uma imagem de um cara que brinca, né? Ele brinca bastante, ele tem um modo assim, às vezes até meio apimentado de mexer com as pessoas. Tem gente que às vezes fica chateado com ele do jeito que ele faz, mas é um modo assim que foi e as pessoas gostam. Então Marcelo Rezende o que é? Ele é um cara que achou um segmento, e tanto é que popularizou bastante essa forma dele brincar, de ficar lá no palco, de mexer com o Percival, de mexer com a gente. Então o Marcelo hoje é um personagem, né? Ele é um personagem. Eu queria que você descesse com esse helicóptero, aqui na Record, com lente nervosa. Agora? Ou daqui a pouco, a hora que você, por agora, que você vem aqui, com lente nervosa, eu e você fica aí agora, eu e você vamos conhecer já o lente nervosa, para tentar entender por que ele não fica na imagem, Hamilton. E o Marcelo, ele não consegue falar nada sério. Ele sempre busca uma forma de tirar um sorriso das pessoas. Eu acho que essa é uma virtude dele. Acho que é um bom jornalista, que desenvolveu qualidades boas como um jornalista investigativo. É um cara inteligente, é um cara que tem uma certa visão de mundo, mas que, na minha opinião, vendeu a alma para o grande circo, em troca de salários elevados e um padrão de vida milionário. Eu acho que ele teria tudo para ser um bom jornalista sério. Esse cara, o bom jornalista que tem uma história bacana e que não teve a vergonha e não teve o medo de sair de trás da bancada ou da coisa engessada de um microfone aqui, quando você fica assim de lado, que é a maneira de você se defender aqui, para se expor e brincar e muitas vezes se colocar numa situação que, meu avô falava isso, uma situação vexatória, né, onde você pode caçoar dele mesmo. Ele se entrega, ele ajuda, ele faz um pouquinho do show. Esse é o cara que consegue fazer da notícia um show. Apenas para situar, Marcelo, mas você é meu mestre, você fala, me orienta e eu sigo, Marcelo. Só me tem um cascate, ele me enrola. Minha avó não entende nada do que você fala, com esse negócio de oeste, noroeste, Itapevi, na grande São Paulo. É uma pessoa extremamente carinhosa no tratar com a gente aqui, no relacionamento do dia, mas é um cara extremamente exigente, né? Como profissional, ele é um cara bem exigente. Marcelo quer o melhor, Marcelo quer contar a história, Marcelo não quer o quadrado, o jornalismo lá do plano americano. Fora das câmeras, o Marcelo é uma mudança assim, da água para o vinho, da água para o vinho. O Marcelo fora das câmeras não é nada disso que vocês veem ele na frente das câmeras. Ele é uma outra pessoa totalmente diferente, brincalhão, pai, honesto e um cara assim que não tem palavras. Antes de ser um jornalista experiente, conceituado, ele é uma pessoa muito autêntica. Ele fala o que pensa. O comportamento dele nunca é falso, independente se vai agradar ou não a pessoa, entendeu? E ele tem um caráter muito grande. Ao mesmo tempo que ele é muito próximo do telespectador e parece que está todo mundo na casa dele, ele é extremamente reservado, né? Você não vê nada do Marcelo Rezende fora da televisão, muito pouco, né? Porque ele preserva tudo isso e se entrega como produto de televisão. Como ele é muito seguro de si, como ele é um cara cheio de sucesso, que já realizou, acredito que profissionalmente, tudo que ele almejava e muito mais do que ele almejava na vida, ele estende a mão para as outras pessoas. E isso é muito importante. E isso ele tem na mente, ele não quer contar uma história por contar, não. Ele quer que aquilo traga um resultado, ele quer que o menos favorecido possa ser favorecido, ele quer que a matéria onde um preso está solto seja preso novamente, que ele pague pelo crime que cometeu. Então, assim, ele trabalha com o coração, com a alma. Você vai vendo a hora. O homem
o homem da Rocan já pega no revólver, não sei se ele atirou, hein? Porque pareceu que ele atirou. Porque se ele atirou, é porque o bandido estava armado. Se ele atirou, é porque o bandido estava armado. E ele fez muito bem. Ele tem que, repara, ele tem que defender a vida dele. Para nós avançarmos como sociedade, como relações humanas de pessoas civilizadas, nós não podemos compactuar com essas violações de direitos humanos que são praticadas diariamente por ele, pelo Marcelo Rezende e por vários outros apresentadores que seguem a mesma linha. A gente precisa colocar a notícia para conseguir o furo, para conseguir informar o mais rápido possível o telespectador. Então o Marcelo tem essa capacidade de, ao mesmo tempo, dar agilidade para a notícia, para que a gente dê em primeira mão, e também que o texto venha conforme ele acha que deve ser feito. Ele já foi considerado, até mesmo pela Globo, um dos maiores repórteres investigativos da história, né? Ele e o finado Tim Lopes. Então o Marcelo tem uma experiência, é um cara que te ensina todos os dias e vai morrer ensinando as pessoas. Ah, ele é uma pessoa de um coração enorme, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa caridosa, muito, que ninguém vê isso na televisão e eu sei que ele é alegre, assim, feliz. Ele se dá para o próximo, assim, com muita facilidade aqui dentro, no dia a dia. Ele é um meninão, ele é um adulto com jeito de criança. Eu sou o filho do acaso. Comecei por uma casualidade. Eu estava com 17 anos e a minha família um pouco preocupada comigo, porque eu gostava mais da praia do que do trabalho. Eu fui visitar um jornal, Jornal dos Esportes, levado por um primo meu. Olhei e tinha um homem sentado. Esse homem estava sentado e eu vi que ele estava atrapalhado. Eu digo, esse homem não vai acabar isso nem no Natal, que ainda é fevereiro. Aí eu disse, moço, o senhor quer uma ajuda? Aí ele disse, quero. Quem é você? Eu digo, eu sou primo daquele ali. Aí ele disse, tá bom. Aí eu ditei para ele. Era um negócio de campeonato de várzea, no aterro do Flamengo, no Rio. Aí no dia seguinte, meu primo liga pro vizinho, a gente evidentemente não tinha telefone, todo mundo sem dinheiro em casa. Aí esse vizinho me chama, eu vou ao telefone e ele me diz, você quer vir trabalhar aqui? Aí eu disse pro meu primo, claro que eu quero. Eu sabia que eu precisava trabalhar. Aí eu, por curiosidade, disse, mas eu vou fazer o quê? Ele disse, você vai ser repórter. Resumo, eu aí fui e me dediquei inteiramente àquilo. E eu compensei a minha falta de estudo acadêmico com a leitura. Eu fiquei e daí a coisa deslanchou. Logo depois eu fui para a Rádio Globo, fiquei um tempo e fui convidado para ir para o Globo. Eu fui para a TV porque, primeiro, eu nunca tinha feito nada, havia uma mesa redonda na Bandeirante, foi minha primeira experiência. A Band ainda chamava Bandeirante. Eu fui para lá porque na mesa redonda estavam pessoas que trabalhavam comigo, João Saldanha, acho que o Nelson Rodrigues estava na mesa, Márcio Guedes, enfim, pessoas que eu conhecia. Meu último trabalho na TV Globo como repórter, o Galvão narrava, os comentaristas eram Chico Anísio e Pelé. Alice Maria e Armando Nogueira eram os diretores. Me chamam. Aí o Armando disse, não, vou te mudar, para onde você quer ir? Eu disse, eu vou para geral. Aí eu mudei. O meu negócio sempre foi um pouco diferente. Eu sempre fui fazer investigação por minha conta. Então eu sempre digo, eu graças a Deus, depois que eu fui para essa área, eu nunca mais tive chefe. Cesar D'Aleta trouxe uma linguagem nova num campo que ninguém imaginava que poderia ser feito.
Hoje o Marcelo ele faz um misto de circo com jornalismo, então é diferente. Não vejo errado, eu acho que ele se adaptou a uma forma de audiência e que ele fez um mix e está dando certo. Pô. Quem sou eu para dizer, sabe, o que é certo e o que é errado num produto que está dando 10, 12 pontos de audiência? As pessoas hoje que estão em casa, elas querem saber o que está acontecendo no mundo, quer saber a realidade, que infelizmente a violência está dominando tudo. Mas ao mesmo tempo elas querem se divertir, elas querem um pouquinho de leveza na vida. E é isso que o Cidade Alerta traz. Dizem aí que o urubu chega até a voar de costas. É tanto tiro que as pessoas... 30 policiais militares vasculham o morro em busca de criminosos, drogas e armas. A gente percebe que um deles já encontrou um material. De acordo com os PMs, este saco está cheio de produtos usados pelos bandidos para embalar drogas. Olha, é um ferido. Esse negócio de urubu voando de costa é piada, é Percival? Piada ruim? Não, nós saímos do Stanislau Ponte Preta, do seu tempo. Ah. Percival agora é piadista, ao invés de ser comentarista de polícia, cada uma. Se a pessoa é brincalhona, por que ela tem que ser brincalhona só quando está fora do ar, só no intervalo? Por quê? O Marcelo, ele é espontâneo, ele é engraçado, ele é divertido e é o mesmo Marcelo que a gente conhece desde a época da TV Globo. Quando você pega um programa desse, onde a pessoa tem um certo tempo, um tempo curto, para poder assistir, você incrementa o humor, igual o Marcelo Rezende incrementa hoje, você quebra aquele gelo, você quebra aquele clima pesado do programa policial, onde as pessoas elas conseguem assistir e não guardar aquele rancor de uma determinada história que eles acompanham na televisão. E é humor, e é isso que hoje está faltando na televisão brasileira, na vida das pessoas. O humor, sorrir, ser mais feliz. Que estava carregado. Nesse calor, sucão de laranja, o que o rapaz pensou? Falou, opa, ladrão. Por quê? Vai fora com essas ideias aí, rapaz. O Marcelo não é sensacionalista. De jeito nenhum. Ele é autêntico. Ele se estende nos comentários dele. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele não consegue ler TP. Hoje, ele não é exatamente, pela formatação, um telejornal. Ele é um programa que dosa a informação com brincadeira. Ó, abriu. Todas as câmeras. Percival, olha a casa nova que nós ganhamos. Vem nesses apresentadores o papel do justiceiro, né? E como eles são muito rasos nas análises que fazem, eles conquistam um público que também tem um temor da violência de uma maneira muito fácil, porque eles, olha, a coisa tem que ser resolvida assim, né? O sujeito cometeu algum ato, supostamente cometeu algum ato, algum crime, ele tem que ser imediatamente punido. Vai vendo? Olha, o outro vai dando de capacete. Eles tentaram matar uma mulher. Todo jornal é sensacionalista, porque nem tudo é notícia. E, ao mesmo tempo, tudo pode ser. Tem coisas que abrem o Jornal Nacional, o Jornal da Record, que para o Cidade Alerta não vira, entendeu? Às vezes as pessoas elas se pegam muito em falar mal da política ou bem de um partido. E até que ponto isso também é notícia. Então, se você parar para pensar, tudo é sensacionalismo. Tudo que a gente mostra é o que está acontecendo, não existe maquiagem, não existe... Eu acho que o que muda é o jeito que você olha. O Cidade Alerta muitas vezes é criticado por ser um programa policialesco, já ouvi falar que é sensacionalista, mas se você prestar atenção nas nossas reportagens, você vai ver que a gente não descreve um crime, o resultado do crime, você nunca vai saber quantas facadas a pessoa levou, quantos tiros, a gente não se prende à história, ao ato criminoso, a gente se prende à história que está por trás daquilo, que é quase sempre muito mais interessante do que o próprio resultado. Eu não posso, no momento, se a gente mostra essa coisa, aí sai um tiroteio aí, o que eu faço? Mostro o tiroteio ao vivo, o cara todo ensanguentado, e se a criança é ferida, vai com calma, vai com calma. A gente tem numa televisão, isso aqui é de utilidade pública, não dá para botar conforme chega. Não é só a violência, né? Você tem a imagem da violência, a imagem do sangue, da pessoa sendo ferida, a pessoa recebendo um tiro, caindo, né, o sangue espalhado pelo chão, e também muito o drama da família, o drama da pessoa que perdeu um ente querido, que vai lá, aparece chorando, o entrevistador conduz a entrevista para que a pessoa entre em contato com temas muito difíceis, né, que faz com que a pessoa muitas vezes chore, se desespere no programa,
expresse isso. Eu acho que tudo isso tem um apelo para o público. No Cidade Alerta a gente tem a massa crítica, né, mais primitiva que existe, que é a violência. Ao mesmo tempo, no Cidade Alerta você tem brincadeira, você tem alegria, tem lá as bobagens que eu falo com o Percival, né, tem os bonecos de animação, tem as piadas que eu conto, enfim, o Cidade Alerta é essa mistureba, né, entre entretenimento e jornalismo. Tem medo de tudo, nunca vi um cachorro desse tamanho. Que com humor, com espírito alegre, às vezes você consegue fazer uma crítica muito mais contundente. A credibilidade dele nunca se apaga. A seriedade nossa de fazer jornalismo, o compromisso com a verdade, o compromisso em apurar notícia, em ouvir todos os lados, esses conceitos do jornalismo continuam sempre. Agora, por que você não pode ser quem realmente você é na frente da televisão? Tem que fingir que você é sério, que você é sisudo e carrancudo? O jornalismo ele é levado muito a sério. Eu digo sempre que credibilidade é uma coisa que você demora para conquistar. E é muito fácil de perder. Nós temos que entender o que é credibilidade. Nessa situação, algumas pessoas, pela visibilidade que eles têm na mídia e pelo tipo de retórica que utilizam, essas pessoas adquirem a capacidade de serem antenas, vamos dizer assim, de captarem os anseios da população. Então eu tenho um anseio de segurança pública, aí vai um cara como o Marcelo Rezende e utiliza um discurso duro de segurança pública. Eu vou começar a depositar os meus anseios nele. Eu vou começar a esperar que ele resolva de alguma forma os meus problemas. O que o Cidade Alerta é? Ele é um jornal, programa, entretenimento, tudo junto ao mesmo tempo agora, que está querendo começar um novo nicho na televisão, que é um nicho de histórias bem contadas, pegando por base o jornalismo. Eu acho que tem tudo isso. Por quê? Porque na vida real, na vida nossa do cotidiano, acontece isso. Acontece desgraça, acontece coisa boa, acontece palhaçada, entendeu? A pessoa chora, a pessoa ri. Então, o Cidade Alerta é isso. A proposta do Cidade Alerta é um programa da vida cotidiana. Você misturar informação séria com circo é muito complicado, sabe? Ele conseguiu fazer um mix hoje, onde ele separa as coisas e mistura ao mesmo tempo, e está dando certo. Quanto menos espera, quando tu vê aquela coisa, nossa, você já está com o coração pesado de tanta coisa ruim que está acontecendo ao seu redor, aí vem o Marcelo com uma sacada, sabe, calma, tem esperança, vamos sorrir, porque estamos vivos, nós estamos com saúde. Então parece assim que é um choque de realidade, tanto na parte ruim como na parte boa. Se você colocar lá o TP para ele ler, ele foge totalmente do que está escrito. O que ele lê do TP? O nome da pessoa, mais nada. O resto é tudo de improviso da cabeça dele. O que é? Tem um negócio que chama TP, mostra um pro outro ali, o TP, faz saber. Isso aí é o TP, certo? Aí o que acontece? Vê se tá escrever o que querem me dizer ali, que é uma frase, não, estão gritando no meu ouvido. Pergunto se eu aguento. Hoje eu consegui também colocar na TV, na tela de todos, né? Conseguir colocar o que eu sou na minha vida, no dia a dia. Na hora que tem que ser sério, sou. Na hora que tem que brincar, eu brinco. A televisão mudou, o jeito de transmitir notícia mudou. Então, você tem o jornalista, sim, mas hoje você precisa quase que ser um showman. Você precisa entreter aquele... O Cidade Alerta, se você pensar, ele tem como base a notícia, ele tem como base o crime, mas o Marcelo coloca pitadas de humor ali. Ele brinca o tempo todo com o telespectador, para levar aquilo durante um tempo. Ele e o Percival ali, eles formam uma duplinha de humor. E com isso cativamos um grande público. Cativamos um grande público. Para nossa surpresa, o público infantil inclusive. O Cidade Alerta de hoje não é um projeto que nasceu como você assiste hoje. Ele foi caminhando paulatinamente. Eu trabalho numa equipe, eu sou um dente da engrenagem. E ser um dente dessa engrenagem significa que cada dentinho dessa engrenagem tem por trás famílias para serem sustentadas, tem ajudas
as pessoas que muitas fazem. E quando alguém negligencia, quando alguém erra no óbvio, correto? Ele atrapalha a vida de todo mundo. Então, eu realmente, nisso eu sou o sujeito mais chato que eu conheço. Eu sempre digo para quem vai começar a trabalhar comigo, erre. Erra porque só aprende assim. Agora não erra no óbvio, porque aí é falta de interesse no que faz. A gente se conheceu, na verdade, no ar. Eu estava no Link no Rio de Janeiro. Ele tinha saído do programa durante uma semana, acho que para o casamento de uma filha dele. E quando o Marcelo voltou, eu, na verdade, não queria entrar com o Marcelo, porque eu tinha medo, porque ele é muito bravo, ele queria saber o tamanho da roda do carro, quantos fios de cabelo do bandido ficaram no local do crime. O medo era de errar ao vivo em rede nacional. Eu pensava nisso. Eu treinei umas 50 vezes o que eu ia falar. O meu medo era de eu errar. Desde o primeiro link que eu fiz, eu nunca deixei mais de entrar ao vivo. Desde esse primeiro que eu achava que seria único. Aí no outro dia teve de novo, no outro dia teve de novo, e até hoje eu entro ao vivo no Cidade Alerta. Nunca deixei de entrar. A gente foi amigo durante muito tempo, há mais de 30 anos, desde a TV Globo. Na TV Globo ele era repórter, eu era diretor de operações jornalísticas. Então tivemos uma relação muito próxima, até de controle, porque na verdade eu tinha que ver como rendia o material. E o Marcelo sempre foi um jornalista de pesquisa, investigativo, então ele desaparecia. E você tem que ir atrás dele para saber onde é que o cara andava. Nós nos conhecemos na TV Globo, nós dois trabalhamos lá. Ele trabalhou em vários programas da Globo e eu era comentarista em São Paulo, nos telejornais locais. E sem nenhuma pretensão, eu vim fazer o link com o maior prazer, que o Marcelão estava pedindo, e a gente, engraçado, eu estava nervoso e no primeiro contato a gente se deu super bem. Parecia assim que a gente já se conhecia há anos, para você ver que como encaixou, como era parecido. Tivemos 3 fases de trabalho, ele como repórter, a segunda como apresentador, que foi uma fase que o Datena foi para a TV Record, eu precisava de um apresentador, eu era diretor de jornalismo da Rede TV, precisava de um apresentador, enfiei o Marcelo no estúdio, ele se questionava, eu não sei fazer isso, não sei fazer isso, fez, se deu bem e começou uma carreira nova, que foi essa carreira de apresentador ao vivo, na verdade, porque antes como apresentador ele fez o Linha Direta. E ele já tinha essa experiência como apresentador, mas era gravação de cabeça e off. Na Bandeirantes a gente trabalhou junto uma fase, antes de ele ir para a Record, eu também como diretor executivo de jornalismo, e ele fazia matérias especiais. E ele tinha um programa, que era um programa de júri, na verdade, no caso já julgados, e ele fazia essa interpretação do júri, e ele, como todo mundo sabe, é um grande contador de história, ele fazia isso e faz como ninguém. Ele sabe que como contador de história, ele consegue atrair as pessoas, né? E isso não é, infelizmente, muita gente analisa isso de uma maneira muito preconceituosa. O jornalista não pode ser um comunicador. O comunicador, ele avança um pouquinho, o jornalista ele pode ser um bom apresentador. O comunicador é um excelente apresentador, né? E o Marcelo, ele avançou isso. Ele é mais do que um jornalista, ele é um comunicador. Por fazer um programa policial de 3h30, eu tenho que só trazer tragédia? Não, eu trago brincadeira, eu trago isso, o que não faz com que eu perca a credibilidade. Eu acredito que se eu tivesse que dar um palpite na carreira dos outros, eu diria o seguinte: não se leve muito a sério, isso não vai te levar a lugar nenhum. Segundo, leia muito. Terceiro, olha onde os outros não olham. Isso é oportunidade. Se está todo mundo indo para lá, pode ter certeza que esse é o caminho que eu não vou. Ser repórter é saber contar uma história.